Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast, trazendo para vocês cada dia mais novidade nesse podcast do sucesso. Eu digo para você que nosso tema é mentalidade de sucesso e hoje eu estou com duas convidadas. Hoje é dose dupla. Está preparado para isso? Pois é, então já que você está preparado, dê logo aquele like, né, do coração e principalmente se inscreva no meu canal, acione o sininho e não esqueça de você compartilhar. Compartilhe! Vamos compartilhar com a família, com os amigos, com todo mundo. Que todo mundo possa assistir esse podcast com duas convidadas maravilhosas, pessoas incríveis. Então é assim, o nome dela é Juliana e Rose. Então elas são duas sócias da empresa RJ Soluções. Então assim, fala meninas! Então assim, sejam muito bem-vindas. O JP Podcast está aqui de braços abertos e é assim uma satisfação e principalmente gratidão por vocês ter doado um pouquinho do seu tempo, do tempo de vocês, da agenda de vocês agora à tarde, para estar aqui no JP Podcast. Então assim, fique à vontade, se apresentem e falem o que vocês fazem e vamos impactar vidas. Tudo bem? Tudo maravilhosamente bem. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Juliana Trigueiros. Eu sou filha de um Deus amado, sócia de Rose na empresa RJ Solução e realmente está sendo muito prazeroso para mim estar nessa tarde. Trocamos várias figurinhas, né, antes de começar esse podcast, muitas experiências e estamos aqui para contribuir um pouco do nosso conhecimento, trazer um pouco de esperança, né? Falar um pouquinho sobre sucesso, né? Quem é que não quer ter sucesso na vida? Então a famosa busca, né? Ter sucesso e ser feliz. Então a casadinha que todo mundo procura ao longo da sua jornada. E vamos compartilhar um pouco desse tema, dessa temática. E com a minha amiga Rose aqui, amiga e irmã, sócia. Olá, pessoal. Gostaria de agradecer ao Giltânio por esse espaço maravilhoso e dizer que estamos felizes, eu e a Juliana, minha sócia, na empresa RJ Solução. É uma empresa de desenvolvimento de pessoas e de negócios e é muito interessante nós estarmos num momento desse, onde a gente pode contribuir e estar falando para vocês sobre a mentalidade de sucesso. E mentalidade de sucesso é algo que é uma curiosidade e é uma necessidade de todos nós. Uau, muito bom. Já viu, né, pessoal? Então, assim, vou direcionar minha primeira pergunta logo, que eu tô aqui, assim, com vontade de perguntar para essas duas mulheres tops, de dizer assim, qual o segredo para desenvolver uma mentalidade de sucesso? Quem vai me responder? E aí? Então, primeiro você tem que saber quais são seus valores, né? Então, o sucesso é primeiro você saber aonde você quer chegar, estabelecer metas, né? Porque às vezes as pessoas sentem um vazio muito grande, sabe, Jutânio? Querem ter uma trilha de profissional, querem ter uma trilha financeira bacana, mas não sabe nem onde quer chegar. Então, como é que você vai almejar o sucesso se você ao menos sabe onde quer chegar? Então, o primeiro passo é esse. E para você saber onde você quer chegar, os seus objetivos, você tem que ter bem definido os seus valores. O que são seus valores? É a família. Por que você quer ter sucesso na vida? As pessoas não sabem exatamente por que querem ter sucesso. Então, o sucesso está muito ligado aos seus valores. Ou seja, eu quero ter sucesso para proporcionar o melhor para a minha família, né, para me tornar uma pessoa de alta performance, para ser reconhecida. Então, primeiramente, você precisa realmente estabelecer metas bem estruturadas, né? E essas metas têm que estar ligadas aos seus valores. Então, basicamente, são essas duas esferas que você precisa ter muito bem estruturado, né? Saber exatamente onde você quer chegar e por que você quer chegar nesse lugar. Que legal, muito bom. E com isso, Juliana e Rose, o que é que a gente pode dizer assim, o que precisa saber para desenvolver essa mentalidade? Então, eu acredito que, primeiramente, você tem que ter uma noção que a vida é sistêmica, né? Você precisa entender que tudo tem que ter um equilíbrio. E o passo principal para isso é você ter uma ligação
com seu Deus, ter uma espiritualidade bem estruturada, bem definida, né? Para que você venha ter uma caminhada suave, uma caminhada prazerosa. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente pensa assim, sucesso é ter dinheiro. Será que realmente dinheiro compra a felicidade? Será que dinheiro só te traz essa sensação de sucesso? Então você primeiro tem que estar bem conectado com Deus, e criar rotinas saudáveis, sabe? Criar hábitos de vida diferentes, que é você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, né? Cuidar da sua família, né? Criar network, criar experiências, né? Que a gente chama muito de metanoia, que está muito em alta, né? Esse termo, metanoia. E você criar experiências com network e conhecimento certo. Aí sim é a caminhada para você atingir o seu sucesso. Legal, que bom, né? E principalmente quando a gente fala assim sobre família, a gente começar a se desenvolver em relação ao que realmente é melhor pra gente, o que veio assim na minha cabeça é assim, o que é que a pessoa precisa, além disso, se comprometer para conseguir desenvolver tudo isso? Então, existem várias ferramentas hoje, né? Várias ferramentas. Uma das Sim. ferramentas é o processo de coach. Exato. Então, por exemplo, quando você trazer consciência, né? Trazer consciência e ter ferramentas para te levar ao seu sucesso. Então, por exemplo, é você ter mentores. Você precisa de ter mentores. Então, se de repente eu quero ter sucesso na minha área conjugal, quem eu preciso buscar para me elevar para esse nível que eu quero ter? Então, por exemplo, você pode procurar um coach. Um coach, inclusive nós três somos coaches. O coach é aquele profissional que vai identificar aonde você está hoje, qual é o seu estado atual, e traçar o seu estado desejado, com planos de ações, metas e atividades que vai te levar a trazer consciência e uma mudança de estilo de vida. E, em paralelo a isso, você precisa sempre buscar novos conhecimentos. Então, se eu quero ter sucesso em uma determinada área, eu não posso só desejar aquele resultado, eu tenho que fazer as ações para chegar àquele resultado. Então, uma das ideias é você buscar realmente mentores ou conhecimentos que vai te agregar nesse sentido. Legal, muito bom. E para você, Juliana, já que você me respondeu nesse instante, o que é uma mentalidade de sucesso para você? Então, mentalidade de sucesso para mim é você fazer o seu melhor, de acordo com as suas possibilidades, deixando as suas limitações de lado, porque às vezes a gente se apega muito às nossas dificuldades, às nossas limitações, mas quando nós pensamos, o que é que eu posso fazer hoje dentro das minhas possibilidades? Faça o seu melhor, dê o seu melhor, independente da situação. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Você quer muito ter um corpo perfeito, você quer ter saúde, você quer se sentir bem com o seu corpo. Sarado. E você, às vezes, por tempo, não pode ir para academia, ou a agenda não deixa, mas você pode fazer sua atividade em casa. Ou seja, o tempo que você está se deslocando para a academia, que é 30, dependendo do seu deslocamento, pode ser 1 hora, faça em casa, contrate um personal online, ou entre no YouTube e veja os exercícios. Então, nós temos vários recursos hoje gratuito ou não, que pode te auxiliar na sua necessidade. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente se apega às dificuldades, mas faça o seu melhor dentro das suas possibilidades. Qual é a sua possibilidade hoje? É treinar 30 minutos em casa. Faça isso, treine 15 minutos em casa, né? Proporcionar um momento de lazer com a família. Então, você quer ter uma família unida? Você pode também, dentro das suas possibilidades, criar novas experiências, né? Talvez você queira ir para a Disney. Tudo bem, proporcione isso. Mas se você pode proporcionar ir para um piquenique, né, para uma praça, para um parque, crie novas estratégias, né? Crie experiências novas para essas pessoas. Então, a gente precisa criar essa mentalidade, né, de você fazer o seu melhor, independente da situação. Legal, muito bom. Rose, minha querida, como desenvolver uma jornada de crescimento com essa mudança de mentalidade, melhorando essa metanoia? Muito interessante isso que Juliana falou. E nós precisamos primeiro querer. Legal. Nós precisamos
querer e ter a necessidade de mudar. E aí focar, nós precisamos disso, nós precisamos focar e eliminar distrações. Rose, mas o que são distrações? As redes sociais em excesso, o não dizer não é uma distração, porque a partir do momento que você não foca e não consegue aquilo que vai chegando no seu dia a dia, se você vai dizendo sim, você vai dizendo sim, você vai dizendo sim, como é que você vai alcançar sucesso se você está dizendo sim para tudo? Então, a primeira coisa é você dizer também não para o que não está no foco e começar a investir em quê? Em mudança, metanoia, livros, cursos, vídeos, eliminar, diminuir a TV da sua vida e investir no conhecimento para poder você galgar um outro nível. Eu não posso ir para um outro nível se eu não focar, se eu não tiver a disciplina e se eu não investir em treinamentos, em cursos, em livros. Legal, muito bom. Você acha que a pessoa que já não faz isso, ela pode ter pensamentos limitantes que pode formar barreira e impedir que ela possa chegar ao melhor da sua vida? Sim, com certeza. Nós somos o que pensamos, né? Concordo. Nós somos o que pensamos. E o Dr. Paulo Vieira disse que onde você foca, expande. Então, você precisa trabalhar, ter o foco e eliminar, até através do autoconhecimento, eliminar o que está te impedindo a ter resultados negativos. Então, como Juliana mesmo falou, o processo de coach vai te ajudar a eliminar tudo que te impede para você alcançar o seu sucesso. Então, você precisa investigar, né? E o que é que está acontecendo com os seus resultados? Por que você está tendo os mesmos resultados? E muitas vezes você está tendo resultados negativos. Você precisa mudar isso e dar uma nova direção. E uma nova direção, existem várias ferramentas para que você possa passar por elas, para que você atinja o seu objetivo. Legal, muito bom. Isso significa que a pessoa precisa ter escolhas diárias para vencer esses desafios? Sim, precisa ter escolhas, decisão, disciplina e persistência. Porque senão o nosso cérebro vai para uma zona de conforto, né? Ele sempre quer voltar ao estágio anterior. O nosso cérebro sempre vai querer a zona de conforto. Por isso que nós precisamos ter disciplina, ter foco e ajuda de pessoas. Nós não podemos ser egoístas e orgulhosos ao ponto de dizer que a gente não tem necessidade de ajuda do outro. Precisamos, sim, ter mentores para nos ajudar. Assim como a gente tem um personal que é um mentor, assim como a gente tem um mentor financeiro, a gente precisa ter um mentor também profissional. Aquele que quer mudar de carreira precisa ter um mentor para a transição de carreira. Então, isso tudo a gente precisa de ajuda para a gente ir para o próximo nível. Muito bom. Com isso tudo que você falou, significa que o sucesso deixa rastro, né? Sim. Então, assim, já que o sucesso deixa rastro, o que as pessoas precisam aprender para percorrer essa jornada do sucesso, dessa transformação? Aprender que sucesso é decisão, né? Aprender que sucesso é decisão. Eu preciso ter a decisão da mudança. Quando você decide a mudança e quando você se conecta e entra num ecossistema onde você vai para o conhecimento certo, para as pessoas certas, está nos lugares certos, aí você já está perto de alcançar o seu objetivo e o sucesso. Legal, muito bom. Continuando as nossas perguntas, eu queria saber de vocês, diante de um desafio ou de uma tarefa, já que a gente está falando de vencer situações, né? Diante de uma situação difícil, o que é que a pessoa tem que fazer? Aprender conhecimento? O que ela pode estar fazendo? Então, nada é em vão, né? A gente não passa por essa vida despercebido por Deus, né? Digamos assim. Com certeza. Então, tudo tem um propósito. Então, se de repente você passa por uma situação difícil e você precisa entender o que é que eu preciso aprender com isso e o que é que você precisa fazer para não repetir
né, um determinado erro. Porque se existe uma dificuldade ali em uma determinada fase da vida ou em uma determinada tarefa, porque algo não foi planejado, né? Então a gente precisa aprender e corrigir e fazer o nosso melhor. Então é ficar realmente atento aos detalhes, né? Porque às vezes a gente vive num piloto automático tão grande que a gente nem se percebe o que poderia ter feito melhor, qual foram os acertos e os erros. Para você ter noção, trazer um pouco da nossa realidade, da nossa experiência, quando eu e Rose vai fazer alguma apresentação para um cliente, né, nós temos uma empresa de consultoria, né, que a gente desenvolve pessoas e negócios. Então, toda vez que a gente entra em uma reunião, a gente primeiro estuda aquele cliente. Ótimo. A gente primeiro vai entender qual é o perfil, né, daquele cliente, porque a gente vai se comunicar de uma forma muito efetiva com aquele cliente. Então, quando tem um perfil muito parecido com a minha forma de falar, eu faço essa apresentação. Então, quando Rose tem um perfil mais ligado ao perfil dela, ela faz essa apresentação. E no final das reuniões, a gente senta e a gente avalia os nossos acertos, os nossos pontos de melhoria, porque isso vai nos dar um norte para a gente alcançar o sucesso cada vez mais numa próxima abordagem, né? E a gente também tenta ser sensível àquela apresentação, né? Se a gente às vezes passou do ponto, falou demais, porque o empresário ele tem um tempo muito corrido. Então nós temos que ser objetivas. Então a gente sempre tenta ajustar sempre os parafusos, né? Ajustar os nossos discursos para que a gente venha realmente buscar o nosso sucesso na nossa apresentação e fazer a melhor entrega possível quando a gente é contratado para uma consultoria. Legal. Então, resumindo, é sempre buscar os pontos de melhoria a cada tempo. Muito bom. A gente falando sobre empresas, sobre negócios, sobre empresários, no mundo dos negócios, a gente vê que, e na nossa vida em si, nós somos a média das 5 pessoas com quem mais a gente convive. Você pode acrescentar algo em relação a isso, Juliana? Então, esse é um tema que eu gosto muito de abordar. Inclusive, trago muita consciência para os meus coaches. O que é coach? É o cliente do coach, né? Isso. Então, o que é que eu trago consciência para eles? Nós somos realmente a média das 5 pessoas que a gente convive. Inclusive, tem um livro que chama O Poder das Conexões, que fala que se você se conectar, tiver um amigo que ele é feliz, o que aquela pessoa fez? Aquela pessoa leve, aquela pessoa alegre, aquela pessoa positiva, ela te transfere, né, essa positividade, essa felicidade em 15%. E quem se aproxima dessa segunda pessoa também pega essa energia positiva em 10%. Então, é uma cadeia. Ou seja, o amigo do meu amigo influencia na minha vida. E o interessante disso, Júlio, é que se você analisar, por exemplo, uma área da vida que está fragilizada, que você precisa melhorar, você precisa ver quem são as 5 pessoas que você mais convive e vai fazer uma correlação que essas pessoas também têm fragilidades nessa área. Vou te dar um exemplo. Eu fui coordenadora de operações por muitos anos. Eu tinha uma equipe de 300 pessoas. Então, os meus pares, que também eram coordenadores, também tinham uma equipe bem parecida. E de 8, 5 era acima do peso. O que foi que aconteceu? Juliana ficou acima do peso. Por quê? Porque eu convivia muito com essas pessoas, tinha o mesmo padrão de comportamento, a mesma carga de trabalho. Então, isso acabou influenciando na minha forma física. Isso foi em 2015. Então, eu tive que suar muito para quem quiser saber como era Juliana depois. Juliana antes e depois, vai lá no meu Instagram, Juliana Trigueiros, vê lá a minha primeira foto, né? Quer dizer, a foto mais antiga, você vai ver uma carinha bem gordinha, e hoje tá essa carinha assim, bem lindinha. Então, é isso. E o mais interessante disso, viu, Jutânio? Se você, por exemplo, quer ter resultados diferentes, você precisa estar com pessoas diferentes. E eu sei que é muito difícil. Para você ter ideia, eu morava em um condomínio em Abrantes. Maravilhoso meu condomínio, mas eu me sentia muito limitada. Eu não tinha pessoas que pensavam igual a mim, que queria voar. O que eu tive que fazer, eu tive que me mudar minha vida radicalmente, para aquilo realmente me trazer novos horizontes. Eu precisava criar uma metanoia, né? Eu precisava criar um novo ecossistema. E outra coisa que eu te falo,
você precisa, no mínimo, fazer parte de 2 ecossistemas, ou seja, de dois núcleos sociais para te elevar. Porque se você continuar com as mesmas pessoas, tendo os mesmos pensamentos, você vai continuar reproduzindo os mesmos resultados. Deixa eu até dar um exemplo. Nós estamos fazendo parte de um grupo, de um mastermind, que foi indicado uma leitura de um livro. Para você ter ideia, o poder das conexões, né? A média das 5 pessoas que você convive. E aí recomendou para a gente discutir no nosso próximo encontro um livro chamado Os 10 Mandamentos da Venda, né? A Bíblia das Vendas. A Bíblia das Vendas. E aí começou a ouvir ali, né? Um pouco ler um pouco do livro. Sim. Né? E aí a gente fez uma abordagem com o cliente agora, que já fechamos uma reunião com ele por conta de uma indicação de um mastermind, né? Nos levou a uma consciência diferente e que já nos posicionou de uma forma diferente para abordar o cliente de uma forma mais assertiva. É aquela coisa, o sucesso é imparável. Você tem que estar buscando sucesso todos os dias. Perfeito. Então, aquela história, né, do picos e vales, né? O livro. Uhum. Você está em um pico, mas aquele pico já vai ser um vale para você. Você vai ter que buscar novas estratégias para dar uma outra rampada para chegar em outro nível. Então, e a média das 5 pessoas que você convive é fundamental. Deixa eu dar um exemplo pessoal. Eu e meu marido, a gente ficou muito tempo isolado da pandemia. Então, a gente estava sem referências. E hoje nós estamos fazendo parte de um grupo de crescimento da igreja, né? O GC. E aquele GC nos enriquece tanto, por quê? Porque são casais maduros, casais que têm sabedoria. E isso, com certeza, vai nos trazer muito amadurecimento enquanto família. Por quê? Porque a gente está também em um grupo, né? Em um ambiente... Um ambiente favorável, que Exato. vai nos trazer realmente aprendizados. muitos aprendizados e ganhos com esse tipo de experiência, aquela troca de experiência. Então, e o mais importante dessa questão da média das 5 pessoas que você convive, você, acreditando ou não, é uma grande verdade. Essas 5 pessoas que você convive ganha 20% a mais ou 20% a menos do que você ganha. Então, minha amiga e meu amigo, se você quer ter sucesso financeiro, que inclusive até escrevi um livro, né? Falando sobre finanças, financeiramente é o nome do livro. E fala um pouco sobre isso também. São 28 autores maravilhosos, cada um dentro da sua especialidade. E se você quer ter um aumento financeiro, você precisa realmente mudar a sua rede de relacionamento. E eu digo para você, não é uma tarefa fácil, mas depende da sua decisão. Se você quer realmente ir para um outro nível, ter prosperidade, você precisa estar com pessoas que queiram ser prósperas, que pense como próspero e que haja como próspero. Pensar, agir e sentir. Legal, muito bom, Juliana, em relação a isso. E eu vejo que os empresários, pessoas que querem buscar essa alta performance, essa transformação, conseguir galgar a sua montanha, né, para ter uma visão diferente, Sim. Ele tem que ser previsível e vencer desafios. Então, assim, como é que uma pessoa, um empresário, um líder, uma chefia, uma coordenação, pode estar evitando esses problemas, esses desafios para a sua empresa, o seu local, os seus colaboradores ir para um alto nível? Pronto. Isso é uma pergunta muito interessante. A gente se antecipar às adversidades. E não ficar com a boca aberta, cheia de dentes, esperando os Esperando problemas o problema chegarem. acontecer, né? Eu vou trazer uma Fazer igual o experiência. grande Raul Seixas. Por exemplo, eu tenho uma agência de marketing, né, chamada Connect 3. Uhum. Nós fazemos redes sociais, sites, marca, fazemos tudo, né? Todo o gerenciamento da rede social. E nós recebemos uma demanda muito grande, né, recente, que ia tirar o foco do trabalho da minha melhor profissional. Então, eu falei assim, Mai, você tem condição de você assumir essas duas demandas? Ela tem. Mas eu sabia que ela não tinha. O que foi que eu fiz? Já modifiquei toda a equipe para abraçar a demanda dela, porque eu sabia que ela não ia conseguir.
Mas ela é muito otimista, acho isso maravilhoso, mas a gente tem que ser realista também, né? Claro. Então a gente acaba se movimentando de forma Prevendo, estratégica. né? Já prevendo. Prevendo. Porque não adianta você também abraçar novos serviços se você não consegue comportar os serviços que você tem. Então você precisa criar estratégias. Até por qualidade, né? Por qualidade. E o planejamento, ele é fundamental nisso. Então se você não tem um planejamento bem estruturado, você acaba deixando as coisas tomarem um rumo que você às vezes não tem mais conserto para fazer. Então é ter realmente uma visão estratégica, ter o plano A, B e C. Então sempre ter, por exemplo, né, um profissional que está em banco de talentos, para quando você precisar, você contratar esse profissional. Buscar ferramentas que venham te trazer agilidade na entrega, né, venha facilitar a sua vida. Então, tudo isso é você se prevenir, né? Ser uma pessoa visionária, ou seja, não viver só o agora, mas viver o agora com o presente, né? Aquela escalinha, né? Da trilha do sucesso. Legal. Você se basear 10% no passado, o que é isso? Eu aprender o que foi que deu de errado no passado e aprender com os erros, 10%. 65% é você viver o seu presente, fazendo o seu melhor ali, mas também se projetando em 25% para o futuro. Aí você fecha a escala de sucesso, né? Você aprendeu com o passado, vive o seu presente ali na plenitude, mas sim projetando para o futuro. Perfeito, muito bom. A gente percebe que todo mundo, para poder chegar, Juliana e Rose, a um patamar da vida, não importa se é um relacionamento, não importa se é o peso necessário, a gente sabe que existe sempre um elástico, né? Você chegou até aqui, não é isso? Então, assim, e a gente sabe que a gente chegou até ali, não foi de um dia para outro, né? Você acha que o sucesso também leva tempo? Então, eu acredito que sucesso é um processo contínuo, né? Então, assim, por exemplo, se eu chegar assim, poxa, hoje eu tenho sucesso. É a mesma coisa se eu chegar e falar assim, hoje eu não preciso aprender mais nada, que eu já sei tudo. Então seria muita arrogância. Né? Seria muita arrogância, né? Então, a gente bem sabe no coach, o coach tem o poder de te elevar. Porque assim, ó, deixa eu fazer aqui um exemplo para vocês entenderem. Se os seus sonhos é desse tamanho, a sua crença também é deste tamanho. Se você quer elevar os seus sonhos, você precisa elevar a sua crença. Porque a partir do momento que você começa a destravar sua mente para novas possibilidades, você também começa a traçar metas mais ousadas. E o coach tem esse poder de te elevar para onde você quer chegar. Porque a gente faz ferramentas e atividades para destravar completamente a sua forma de ver o mundo. Porque às vezes, Judânio, a gente está em uma seara que está muito fácil de resolver, quem vê de fora. Mas quem está dentro da situação não consegue enxergar. Preso, exatamente, não consegue enxergar. E é uma ferramenta que traz uma consciência que faz essa pessoa caminhar igual um foguete, né? Assim, disparar igual um foguete. Então é isso, você, na verdade, sucesso não é questão de tempo, é questão de você se desafiar a cada dia, né? Fazer coisas novas, né? Experienciar situações e ambientes novos para você realmente degustar o sucesso. O sucesso é uma caminhada. É aquela coisa que tem no filme, né? Além da vida. Você quer o sucesso, você quer ter a felicidade e está buscando, quer isso. É a mesma coisa, você vai fazer uma viagem achando que a viagem é naquele restaurante daquela cidade ou daquele país. Na verdade, sucesso é você ir na trajetória, vendo a florzinha, vendo as pessoas, né? Significa que é uma jornada que você tem que ir enxergando o que é que está nessa jornada, né? Exatamente, é o dia a dia, você está aqui e você, né, perceber o seu colega, né? Elogiar seu colega, você perceber as pessoas, validar e ter essa mente positiva, né? Porque às vezes a gente está no piloto automático e a gente não consegue nem enxergar que alguém está nos servindo a água, às vezes, né, em algum determinado lugar. Então é isso, ter sensibilidade para que você venha realmente trilhar esse sucesso de uma forma contínua. Porque se você achar que você tem sucesso hoje, realmente pode fechar o caixão, né? Pode ser arrebatado, né, Rose? O que é muito bom quando você fala isso, dá pra gente entender o que é sucesso e felicidade, né? Que pra mim, felicidade é você estar feliz com o que você tem. Tá bom aqui, tá legal,
E sucesso é uma busca constante, porque é como você diz assim, você saiu do vale, você chegou no pico, mas aquele pico já está se tornando vale. Então, assim, você vai ter que procurar uma outra montanha maior para você conseguir aquele ouro, conseguir a prata, conseguir o que você mais deseja naquele momento. Sim. Né? Aí eu pergunto para vocês duas, como desenvolver uma atividade emocional para ter uma mudança mais equilibrada, para se chegar a essa mentalidade de sucesso? Eu respondo esta pergunta com o exemplo do dia a dia. Eu e Juliana, a gente tem a empresa RJ e a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas e negócios dentro das empresas. Então, nós percebemos isso dentro das empresas, que para a empresa ter sucesso, é preciso que esteja em equilíbrio, que o profissional daquela diretoria, daqueles colaboradores, que o profissional esteja equilibrado, que o espiritual, inclusive o pilar espiritual, é um pilar tão importante que ele norteia todos os outros. Então, é importante que ele tenha a visão de família, de parentes, de filho, que aquele empresário que está tocando aquela empresa se preocupe com o profissional dele, com o financeiro, com a família, com o social, todos os pilares. E isso é muito importante porque quando o empresário ele não está preocupado com isso, a empresa dele está toda disfuncional. Então, quando nós chegamos para fazer uma consultoria e que a gente leva consciência para eles, esta consciência é para exatamente equilibrar isso. Muitas vezes, os empresários estão focados o tempo inteiro dentro das empresas e a família, o lado conjugal dele, os filhos, sem assistência, sem tempo, então estão desequilibrados. Por isso que quando a gente fala da atividade e do desempenho, da atividade emocional e o que leva a isso para um equilíbrio, para se ter sucesso, a gente tem que lembrar que sucesso é entender que você é o autor da sua própria vida. Uau! Tá? Então, assim, ele tem que entender que ele é o autor e que precisa ter uma vida sistêmica em todos os pilares. Ele é o autor da própria vida, mas ele tem que ter equilíbrio em todos os pilares, sabendo que a nossa ligação com Deus ela é diária e ela é a mais importante. E nós não podemos estar o tempo inteiro pensando, vai acontecer isso, pensar no negativo. Não, nós temos que focar, temos que pensar no positivo, porque os perdedores, eles pensam sempre negativo. Os perdedores sempre pensam no negativo. E nós nascemos para ter vida e vida em abundância. E aí a gente precisa mudar a emoção. E tem algo muito interessante. A gente precisa ser maestro das nossas emoções. Quando nós somos maestro das nossas emoções, a gente honra a nossa história e a gente deixa um legado extraordinário. Perfeito, maravilha. Juliana, em todos esses atendimentos que você já fez, de empresa, de coaches, tem algo que te chamou mais atenção, que poderia contribuir, que alguém estivesse escutando agora e talvez passando pela mesma necessidade, com essa história você pudesse ajudar? Então, geralmente, os meus atendimentos são por duas situações. Que a gente atrai aquilo que a gente se recuperou, tratou. Então, a gente atrai aquilo. Então, geralmente é familiar, o casamento que está disfuncional, por alguma forma. Isso foi uma coisa que eu superei na minha vida, Meu casamento era bem disfuncional. E finança. Então, eu tinha uma mentalidade de escassez, que foi algo que eu também superei e recuperei as minhas crenças em relação a isso. E não foi à toa que eu escrevi o livro Financeiramente. Porque, por incrível que pareça, todos os meus coaches, quando fazia processo de coaching comigo, começava a ganhar dinheiro. A pessoa entrava em contato comigo para emagrecer, um exemplo, mas estava com um casamento disfuncional. E o que acontecia? A pessoa acabava descontando na comida, acabava engordando. Enfim, a gente acaba trazendo consciência de quem verdadeiramente ela é e os seus verdadeiros valores. Isso faz com que essas pessoas começavam a ganhar dinheiro. Eu tratava suas feridas,
né? E começava a ganhar dinheiro. Então, é um negócio assim surreal, Jotânio. Todos os meus coaches começaram a ganhar dinheiro, tratando as suas feridas, tratando a criança ferida. Porque nós sabemos que as crianças, elas são criadas, né, de duas formas. Ou sobre forte impacto emocional, independente da idade, ou por repetição, geralmente dos 0 aos 12 anos. E, infelizmente, há um tempo atrás, as pessoas não sabiam nem esse termo inteligência emocional. Quem dirá colocar em prática? Exatamente. Então, os pais tinham uma forma de educação muito dura, né, sem nenhuma inteligência, sem nenhuma positividade, e acabavam travando muito a criança, limitando muitas vezes a criança. Eu fui limitada em alguns momentos por perder meu pai muito cedo. Então, ali me trouxe um significado. Então, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com pessoas, principalmente com homens. Então, por isso que eu tratei essa ferida, essa questão da minha criança ferida e ajudei outras mulheres e outros homens também a restaurar os seus casamentos. E você restaurando também com você, com Deus e com as pessoas ao seu redor, tudo começa a fluir, tudo se torna leve. E aí sim você começa a ter estratégias e ter uma visão e consciência de onde você quer chegar e de onde você pode chegar. Então, em resumo, é isso. E voltando um pouco mais para a vida empresarial, quando a gente vai para uma empresa fazer uma consultoria, a gente primeiro precisa tratar os donos da empresa. Porque não adianta a gente ir para o operacional se o tático e estratégico estão fraturados emocionalmente. Aquelas pessoas estão fraturadas emocionalmente, não têm nenhuma consciência sobre as suas dores, não têm empatia, não têm consciência que aquilo também é um ser humano que tem suas limitações e fica uma coisa disfuncional. Tem empresas que a gente vai atender, Jotânio, que tem um grande potencial de crescimento, um grande potencial, mas o dono tem uma fratura. Não, tem uma visão limitada. Uma deficiência em relação a enxergar o futuro, Exato. né? Não consegue enxergar o futuro de uma forma muito... E às vezes a gente vê isso. E aí a gente precisa realmente fazer um processo de coaching individual com esses empresários para que eles realmente venham desabrochar, né? Venham ter consciência de quem verdadeiramente ele é e aonde ele quer chegar. Aí sim, a empresa começa a funcionar. Eu fiz um processo de coaching em coach business, né, numa empresa, que realmente, ou seja, primeiro foi tratado os donos da empresa para depois tratar a equipe. Sim. Porque senão faz o inverso, não vai funcionar. Exatamente. Não funciona. Muito bom. Gente, foi uma maravilha, muito bom bater esse papo gostoso com vocês. Né? Então, assim, o JP Podcast deixa assim, um forte abraço, sinta abraçada e aberto a nova possibilidade, né? Da gente fazer um novo podcast. Estão aqui já convidadas novamente. E assim, estou finalizando aqui, mas eu vou deixar que vocês possam falar sobre algo de vocês, quiser deixar algo para que as pessoas possam também mudar as suas vidas, ter essa mudança de mentalidade, fique à vontade. E eu só digo mais uma vez, gratidão pela presença de vocês aqui. Muito obrigado. Então, eu agradeço, Jotânio, o convite. É uma honra realmente estar aqui contribuindo, né, para o seu canal, contribuindo um pouquinho para a vida das pessoas que nos assistem, nos ouvem, né, agora nesse podcast. E dizer que você pode ser a sua melhor versão todo dia. A minha busca pelo meu sucesso é eu me tornar uma pessoa melhor a cada dia. E isso é uma busca incansável. Eu estou sempre buscando ler um livro novo, buscando conectar com pessoas diferentes, né? Trazendo experiência para mim, para minha família diferente. Então, eu acho que a vida é essa, né? Você realmente fazer o seu legado, é você fazer a sua atividade profissional leve, fazer o que você gosta, né? E vendo o que é que você pode fazer para melhorar o mundo. O que é que a sua atividade pode fazer para melhorar o mundo? Eu vou dar uma dica aqui que mudou a minha vida. Eu fiz uma mentoria, né? Participei de uma mentoria e que a mentoria me recomendou um livro. Esse livro mudou a minha vida. Chama Os Segredos da Mente Milionária. E lá tem uma passagem que realmente virou a minha chavinha. Já li, muito boa. Muito boa, bom. Né? E tem uma frase lá, eu estava iniciando a minha empresa, né, na Connect 3, e falou assim: quanto mais problemas de cliente você resolver, mais dinheiro você ganha.
Porque às vezes a gente que tinha uma mentalidade de escassez, poxa, o cliente está pagando aquilo, né? A questão do pagamento e tudo mais. Mas se ele está pagando é porque eu estou resolvendo um problema dele. Claro. E quanto mais problemas de cliente você resolver, mais dinheiro você ganha. Com certeza. Amigo, até hoje a minha empresa não parou de crescer. Por conta de um livro que eu li, de uma frase que impactou minha vida, trouxe consciência e significado. E aí sim, a gente precisa o tempo todo estar buscando novos conhecimentos, novas conexões. Então, nunca pare no meio do caminho. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Perfeito. Perfeito. Obrigada, Giltânio, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse espaço maravilhoso. E quero agradecer em especial, eu tenho uma gratidão especial a uma mentora de inteligência emocional, que é a minha coach, Dulce Mariano. Uau! Que foi uma mulher que, a partir do momento que eu me permiti, ela me conduziu no processo de coach. E eu digo sempre para ela, né, que eu sou uma nova mulher, porque eu me permiti e ela me conduziu de forma brilhante. Então, eu tenho essa gratidão a Dulce Mariano, que é a diretora da Febraci Salvador. E eu continuo no processo, mas ali foi a virada de chave. Então, a mulher que eu me tornei é porque eu me permiti viver todo esse processo. Então, o meu recado nós precisamos abrir o leque, né, de oportunidade e se permitir crescer e ser uma melhor pessoa todos os dias. Se permita ser uma melhor pessoa todos os dias. Muito obrigada. Uhul! Ótimo! Obrigado, gente. Tudo de bom. Poxa. Olá, você que assistiu o podcast, e se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço!